Vamos começar então? Vamos começar falando de Brasil, política. A grande verdade, política. Gente, vocês viram o pronunciamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do STF, Luiz Roberto Barroso? Sim, foi pesado, né? Pesado. Mas não é pra menos, né? Não é pra menos, acho. Depois do que foi falado no dia 7, acho que a gente não podia esperar uma atitude menos dura nesse sentido. Eu achei que ele foi muito direto, assim, citando o presidente explicitamente, né? Mandando um recado claro, direto ao presidente. Enfim, ele fez esse pronunciamento hoje pela manhã, foi transmitido por todos os canais aí jornalísticos. O Barroso se pronunciou sobre o 7 de setembro, as manifestações e o que disse o Bolsonaro. Ontem já havia acontecido o pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Esses dois últimos, sinceramente, sabonetaram. Não sei qual a impressão que vocês tiveram, amigos. Podem falar se vocês discordam do que eu falei aqui. Mas... Sabonetaram mantendo o padrão vigente de todos os representantes de todos os poderes da República até o momento. Quer dizer, esse endurecimento do Barroso hoje vem muito tarde, na minha opinião. Eu acho que esse endurecimento já tinha que ter vindo há muito tempo, sendo otimista pelo menos 2 anos, desde que começou essa escalada de declarações e de ações autoritárias por parte do presidente da República. Faltou e falta freio a esse tipo de coisa. Os outros poderes da República têm que se pronunciar claramente, sem vaselina, sem sabonetada. E agora parece que a corda finalmente está prestes a romper e alguns representantes estão se dignando a fazer esse papel, mas ainda falta. A declaração hoje do Arthur Lira, a quem eu chamo de Arthur de Lira, demonstra como ainda há muitas barreiras a um enfrentamento mais corajoso dos poderes democráticos contra Bolsonaro. Para mim veio tarde e ainda veio fraco. O nosso colega, o Marcelo Vitorino, ontem participou do programa. Ele disse que na dinâmica da política, no mundo da política, o que o Lira falou foi muito duro, foi muito forte. Diz que repercutiu muito entre os políticos. Eu não sei. O que você acha, Nagá, que você que conhece mais essa turma? Você que circula mais desse mundo dos políticos aí. Teve esse impacto? Você acha que foi forte o pronunciamento do Lira? Porque o Lira agora é o personagem principal dessa história, né? Depois que se evidenciou que o presidente Bolsonaro fez declarações evidentemente antidemocráticas, golpistas, as atenções vão para o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, porque é ele que está com 100 e tantos pedidos de impeachment na gaveta. Você acha que teve esse peso, o pronunciamento dele? Não, o Arthur Lira, obviamente, falou para a própria classe, ao se dirigir publicamente, evitou palavras mais fortes, mas tentou dar alguns recados nas entrelinhas, que para mim são insuficientes. Eu acho até irônico, por exemplo, o Rodrigo Maia, no dia 7, ele tweetou que estava na hora do comando do Congresso enquadrar o Bolsonaro. É curioso ver o Rodrigo Maia, que teve a oportunidade de dar seguimento a algum dos diversos pedidos de impeachment, falar isso, né? Então, concordo com o Vitorino que o Lira tentou dar algumas mensagens veladas para o corpo político, mas na prática a gente não vê as coisas acontecendo do modo que deveriam e com a velocidade necessária, né? A gente cada dia vê uma escalada maior do Bolsonaro incitando sua claque e estimulando seus apoiadores a defenderem coisas que acabam sendo do controle, né? A gente está vendo o bloqueio causado por caminhoneiros em vários locais do país e toda essa pataquada do próprio Bolsonaro tentando pedir para os seus aliados a darem uma aliviada é algo que ele mesmo estimulou, né? Eu li análises falando que o que aconteceu no dia 7 acabou adiantando um pouco esse debate e aumentando, né, a probabilidade de haver impeachment e tudo mais. Só que da mesma maneira que tem um receio de se banalizar o impeachment no país, porque realmente é um processo muito custoso, né, para a imagem do país, para quem está lá fora acompanhando,
muito vergonhoso você ter quase que uma série de presidentes ali impeachmentados, né, em pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo que se banaliza o impeachment, se banaliza outras coisas, que é... Agora, tudo bem falar mal do STF, tudo bem qualquer político não cumprir ordens, então, judiciais, tudo bem se banalizar o voto. Então, assim, acho que ao não ter um avanço nesse processo de impeachment e nenhum freio no que se está falando, acaba que a gente acaba banalizando outras coisas, como é o caso do voto, de falar mal de STF, enfim, outras coisas que são importantes nesse momento, né? Algumas pessoas parecem não entender, né? Quando a gente está dizendo aqui que o presidente da República cometeu atos antidemocráticos e o próprio Supremo já está classificando como crime de responsabilidade, pedindo para o Congresso analisar essa questão. O presidente da República estava aqui na Avenida Paulista. Eu, pelo menos, ouvi ele dizer que não vai acatar ordens do Supremo. Caramba, qual é o brasileiro que pode dizer isso, gente? Eu posso dizer, olha, o Supremo Tribunal, o que vocês decidirem, eu vou cometer um crime aqui, se vocês decidirem que é crime, eu não vou aceitar. O presidente está acima da lei? Nenhum brasileiro, inclusive ele. Acho que se ele tivesse ciente do cargo que ele ocupa, ele não falaria o que ele está falando, sabe? Nenhum brasileiro pode fazer isso e contra a justiça. Que exemplo que ele está dando para o resto da população? Exatamente. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Isso é atentar diretamente contra a democracia, contra uma instituição. Ninguém está acima da lei, ninguém está acima da Constituição, nem o presidente da República. Ele não poderia ter dito o que ele disse. Quem perdeu o programa de ontem, vai lá no nosso canal, procura a análise do Vitorino, que trouxe várias informações de Brasília. O bicho tá pegando lá, hein? Vamos ver o trecho do Luiz Roberto Barroso hoje no seu pronunciamento duríssimo sobre o 7 de setembro e Bolsonaro. Solta aí, Leandro. O slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser: conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. O presidente da República repetiu incessantemente que teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu. Disse eu, então, à época, que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não apresentou. Continuou a repetir a acusação falsa e prometeu apresentar as provas novamente. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros, foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas. Não apresentou. Hoje em dia, salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira, todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude. E quem é o farsante nessa história? O presidente da República, como ontem lembrou o presidente da Câmara, afirmou que após a votação da proposta o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. É uma covardia atacar a Justiça Eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso Nacional, que é quem decide a matéria. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Irretocável para mim. O que vocês acharam? É para aplaudir de pé, aplaudir de pé. É isso que eu estou falando. Essa contundência é o que está faltando ao país há muito tempo. Acho que antes tarde do que nunca, lamento por vir tão tarde, mas antes tarde do que nunca. A gente precisa que isso se multiplique. Que mais e mais representantes dos demais poderes da República se manifestem com essa contundência, com essa clareza, apontando o dedo diretamente para os erros e para essa mentalidade miliciana que governa a cabeça de quem não nos governa na prática, que é o senhor
Jair Bolsonaro. Yolanda, o Barroso estava comentando sobre a repercussão lá fora, né? O mundo inteiro está assustado como as coisas estão andando aqui no Brasil. Prejuízos gigantescos para o nosso país e para a gente, né, Yolanda? Pois é, assim, a gente já tem visto, né, o dólar subiu bem ontem, no dia 8, muito repercutindo o que foi falado no dia anterior. A gente já tem visto uma fuga de alguns investidores estrangeiros do país, porque pensa, né? Se você tem grana, por que você deixaria o seu dinheiro num lugar que é tão instável politicamente assim, né? Apesar de haver um certo consenso aí, pelo menos boa parte do mercado acha que não vai haver golpe, né? Que é muita fumaça e tal. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe até onde vai toda essa fumaça que o presidente está levantando. Então, é difícil, assim, não dá para julgar, porque acaba que torna o mercado mais arriscado para qualquer tipo de investimento. Mesmo que a gente esteja no momento de aumento de juros, porque o juros já subiu esse ano e vai subir mais até ano que vem, semana após semana o mercado está revisando projeção para isso, investidor estrangeiro não vai ficar aqui para pagar o pato, né? A grande verdade.